Olá, eu sou Zaira Gonzalez do canal Casal Paranormal. Estamos aqui mais uma vez para contar uma história embasada em fatos reais, como é a proposta do nosso canal. O assunto hoje é reencarnação, um tema polêmico, não só pelas vertentes religiosas, mas pelo mundo em geral. A reencarnação é um tema extremamente polêmico, aceito por uns, não aceito por outros, visto de uma forma normal por alguns e por outros de uma totalmente inadmissível, inaceitável e impossível de acontecer. O caso de hoje se trata de um piloto que morreu abatido pelos navios japoneses na Segunda Guerra Mundial. O nome dele, James Huston. Este fato seria facilmente esquecido pela história entre tantos que morreram abatidos na Segunda Guerra Mundial, se não fosse o fato do nascimento de um garoto chamado James Leininger em 10 de abril de 1998. Este nascimento viria a mudar toda a história ocorrida por James Huston há mais de 60 anos atrás. Pode a personalidade humana sobreviver à morte e voltar em um outro corpo? É disso que vamos tratar no episódio de hoje. James Leininger era uma criança alegre e comum, como todas da sua idade. Gostava de diversas brincadeiras, mas em especial de aviões. Sempre teve uma fixação absurda por aviões. Se colocassem 10 brinquedos à frente dele e um avião apenas, ele escolheria o avião. Desde pequeno mostrou muita habilidade em conduzir aviões, Brincava com eles como se realmente estivesse vivenciando aquilo. Aos 18 meses, James Leininger começou a ter pesadelos estranhos e pesadelos que começaram a assustar os pais, que não entendiam, porque sempre no meio da noite o menino acordava gritando: piloto em chamas, navio em chamas, socorro, socorro, piloto não consegue sair. E acordava atormentado, todo transtornado. A mãe não sabia mais o que fazer. O pai Bruce ficava extremamente incomodado com estas visões noturnas que atormentavam o pequeno James. A avó sugeriu que procurassem a ajuda de um psicólogo para resolver esses problemas de pesadelos que o menino começou a apresentar com cada vez mais frequência, 3, 4 a 5 vezes por semana. A mãe Andréa já não sabia mais o que fazer. Procuraram então a ajuda da especialista Carol Brown, que também estudava estudos de reencarnação. Ela era especialista em estudos de reencarnação. James apresentava um comportamento de quem já havia vivido esta vida. Conhecia muito bem do que se tratava a vida de um piloto de caça. Um dia, a mãe lhe comprou um avião de brinquedo. Embaixo do avião tinha um determinado compartimento e a mãe brincou com James. Olha, James, parece ser uma bomba no navio. E ele disse: nada disso, é um compartimento extra de combustível. Sim, normal, mas para uma criança de 3 anos, como uma criança de 3 anos poderia saber o que era um compartimento extra de combustível? Eram estranhas as interpretações que James passava aos 3 anos. Parecia ter um conhecimento de uma pessoa muito mais velha. O pai Bruce, muito cético, um dia resolveu levá-lo para conhecer aviões de verdade. Chegando no local, ele quis entrar dentro de um avião. Sentou-se na cabine do piloto e mostrou
perfeito conhecimento de voo. O pai ficou cada vez mais atordoado. Era impossível uma criança de 3 para 4 anos ter todo aquele conhecimento. De repente, ele fez uma brincadeira. Estes aviões, que tinham o nome de Corsair, eram muito bons, muito velozes, mas tinham apenas um defeito. Os pneus eram muito fracos, furavam com muita facilidade. O pai, muito curioso, foi pesquisar a respeito dos pneus do avião Corsair. E realmente, a fragilidade daquele avião eram os pneus. E assim, os dias se sucediam e James cada vez falava mais sobre aviões, sobre conhecimento de pré-voo, sobre conhecimento de bombardeios. O pai e a mãe cada vez mais assustados com tudo aquilo que acontecia. A terapeuta indicada, a psicóloga Carol Brau, sugeriu então aos pais que eles falassem com James sobre o assunto, deixassem ele se soltar. E isso passou a acontecer sempre antes de dormir. O pai Bruce conversava com James sobre a vida de um piloto de caça e ele ia revelando fatos realmente aterradores, como quem teria vivido esta vida de um verdadeiro piloto de caça. Um dia ele disse ao pai: o dia que eu morri, eu decolei de um navio chamado Baía do Natoma e ao meu lado decolou um amigo chamado Jack Larson. O pai ficou atônito. Como assim o dia que eu morri? Ele estava com quase 4 anos de idade. Como ele poderia dizer o dia que eu morri? Isso deixou o pai, então, totalmente desorientado. Carol Brau indicou Dr. Ian Stevenson para que levassem o garoto para ser consultado. Dr. Ian Stevenson é doutor em parapsicologia e doutor em estudos sobre conhecimentos de vidas passadas, que nós denominamos reencarnação. Bom, James Leininger foi submetido a todos os tipos de testes sobre conhecimentos de vidas passadas e em todos ele passou soberanamente. Se fosse na escola, diríamos com nota 10. Ele demonstrava ter conhecimento de quem já havia estado aqui neste mundo antes, em um outro corpo, no caso de James Hunt. James Leininger não parava de descrever fatos acontecidos em sua vida passada. O pai conseguiu contactar Jack Larson, com quem ele disse que havia decolado do navio Baía do Natoma, e ele disse exatamente o que o garoto havia dito. Naquele dia, James decolou e foi abatido pelos japoneses de forma fulminante, porque foi atingido no motor, exatamente como o garoto James relatou em suas visões de vidas passadas. Os pais conseguiram contactar uma irmã que ainda vivia, Annie Barrow, que resolveu receber James Leininger porque ficou intrigada com a história do garoto. Quando chegaram à casa de Annie, James correu para os braços dela e a abraçou afetuosamente, perguntando a ela sobre fatos de sua vida em comum como irmão e irmã, fatos que só ela e o irmão falecido poderiam saber. Relatou fatos da infância, relatou fatos da adolescência. Anne não teve dúvida. Aquele garoto era a reencarnação de seu irmão falecido aos 21 anos de idade, James Hunt. Este é um dos casos mais concretos estudados sobre reencarnação. Foi considerado um caso legítimo de reencarnação. Infelizmente, depois dos 7 anos,
A criança que traz essas lembranças de vida passada, no caso James, irá esquecer de tudo e nada disso fará mais parte de sua vida. Ou felizmente, porque seria difícil conviver com a vida atual e com uma vida que já se viveu. Esse caso foi amplamente estudado pelo Dr. Ian Stevenson e virou um livro cujo nome é A Volta. Este livro pode ser encontrado nas livrarias para ser lido e é um livro extremamente interessante. Da vida de James Hunt, James Laniger guarda hoje, aos 16 anos, apenas um busto de George Washington e um modelo do avião Corsair, que foi gentilmente presente de Anne Barrow, irmã de James Hunt. O Dr. Ian Stevenson também escreveu outros livros acerca de reencarnações e de crianças que se lembram de vidas passadas. Eu gostaria muito de recomendar a quem tem interesse este livro, Crianças que se lembram de vidas passadas. É um livro fantástico e realmente trata com seriedade, com verdade e consciência o caso reencarnação. Se você gostou, compartilhe, dê um like, se inscreva em nosso canal, faça parte da nossa família Casal Paranormal. Neste momento, eu, Zaira Gonzalez, fecho os portais do sobrenatural.